O arrebatamento, de fato, apela para as emoções das pessoas. E é uma das razões pelo qual é debatido ardentemente. As pessoas que querem ver crescer os seus filhos, querem ver seus filhos e filhas se casando, e muitos desejam que o arrebatamento não aconteça imediatamente. Mas outros estudiosos bíblicos argumentam que o arrebatamento, na qual alguns são escolhidos e outros não, só fazem com que aumente o atual conflito social. Um dos aspectos mais problemáticos desta obsessão com as profecias bíblicas e suas divisões, de modo que são usadas para marcar as pessoas como más e identificar alguns como bons. Os que sobreviverão e sua obsessão com desenhar linhas que separam as pessoas, em lugar de trabalhar por uma sociedade que unifique e cuide das pessoas. É uma terra de promessas. No entanto, muitos crentes esperam o arrebatamento, antecipando seu próprio resgate por Deus. Segundo as interpretações, o Novo Testamento diz: milhares de mortos serão ressuscitados nesse momento. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Muertos en Cristo se levantarán primero. Alguns estudiosos bíblicos acreditam que o significado dessa passagem bíblica da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é que todos os que morreram crendo em Cristo serão ressuscitados dentre os mortos. As pessoas que estão no pó da terra voltarão a viver. Assim temos uma imagem das pessoas saindo das suas tumbas para se encontrar com o Senhor no céu, na ressurreição dos mortos. A pergunta é, veremos cadáveres reais saindo das suas tumbas para o céu e pessoas voando das suas tumbas? Compreensivelmente, muitos são céticos. Mas se o arrebatamento acontecesse, conclui-se que o repentino desaparecimento de milhares resultaria em caos e destruição. Depois do impacto imediato, as repercussões a longo prazo de um evento como o arrebatamento começaria a fazer efeito. Os hospitais estariam lotados. Os doutores atribuídos à triagem de pessoas teriam uma tarefa quase impossível. Triagem é uma palavra francesa que significa criar grupos de 3. Isso é um sistema de priorização. A ideia é que há alguns que já estão mortos, sem importar o que faça para salvá-los. A chance de sobrevivência é muito baixa. Logo, temos outro grupo de pessoas que estão feridas. Então, podem receber tratamento depois. Um membro quebrado ou algo assim, no qual, se não receber tratamento na primeira hora, continuará com vida. E tem outro grupo de pessoas que, se não receber atenção imediata, provavelmente se unirão aos que já morreram. É muito crítico esse momento. É que os médicos averiguem o que acontece e apoiem um ao outro, que se elogiem um ao outro, pois estarão sendo heróis em circunstâncias difíceis. As agências da lei poderiam descobrir que precisam de profissionais e não são capazes de proteger o povo. A polícia isola uma parte da cidade e dizem, estamos sozinhos e não podemos lidar com isso. Temos que tomar decisões estratégicas sobre como ampliar os recursos que teremos disponíveis para fazer o melhor possível, ao servir e proteger aos cidadãos. E neste mundo imaginário após o arrebatamento, muitas pessoas poderiam perceber que era muito tarde, que dependeriam de si mesmos para se proteger. Todos os serviços que nós fazemos, toda a paz, tranquilidade e conveniências, e as comunicações terão desaparecido. Se acontecesse o arrebatamento, a sociedade poderia começar a discutir, como aconteceu no apagão de Nova York em 1977. Todos já vivemos em uma área onde houve um corte de energia, um apagão, ou talvez um raio cortou a energia por 1 ou 2 dias. Alguns já passaram por isso por 1 ou 2 semanas. E tudo no congelador estraga. As pessoas não têm água. É como se vivessem no passado, no lugar de ter água encanada e esse tipo de coisas. Isso seria apenas um pouco do caos que aconteceria quando todas essas pessoas desaparecessem.
Se acontecesse um evento como o arrebatamento, poderia forçar os oficiais a declarar nas grandes cidades estado de calamidade. Se o governador declara um estado de calamidade, pode ter acesso aos recursos da Guarda Nacional. E isso se faz com frequência para facilitar a logística no transporte e em alguns outros aspectos no qual o exército é muito bom. Mas nesse cenário hipotético, os recursos se esticariam até se romper. Diria que muitas pessoas viveriam da terra. Seria uma luta desesperada para sobreviver. Esse cenário poderia piorar se os oficiais culpassem o terrorismo das calamidades causadas pelo arrebatamento. Uma ação que poderia agravar as tensões internacionais. O desaparecimento de um grande número de pessoas, com certeza, causaria caos em todo o mundo. As profecias da Bíblia, o Islã e os Hopi predizem todos o mesmo evento incrível? Se as profecias bíblicas estão corretas, uma misteriosa figura surgirá depois do arrebatamento, iniciando um caos global. É o fim do mundo. Se acontecesse o evento sobrenatural chamado arrebatamento, como tem sido profetizado na Bíblia, milhões de pessoas desapareceriam repentinamente. Este evento, segundo muitos, é apenas o início do fim para aqueles que ficarem na Terra. Mas o arrebatamento é a primeira etapa de um período conhecido como a tribulação. Alguns pesquisadores bíblicos veem pistas de como se desenvolverá a profecia segundo o Evangelho de Mateus, que registra as palavras que Jesus disse há mais de 2000 anos atrás. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. A resposta humana normal diante de grandes grupos de pessoas que conhecemos e amamos que de repente se vão, sem poder dizer adeus, sem poder entender o que aconteceu, seria devastadora. O fim dos tempos será ocasionado pelo arrebatamento, usualmente seguido de 7 anos de tribulação ou juízos para os que ficarem para trás. O juízo tem a ver com fome, guerras, revoltas e todos os tipos de crimes dos malvados da terra, além dos desastres naturais. A Bíblia revela os eventos que, segundo a profecia, seguirão o arrebatamento. Uma sangrenta perseguição e uma catástrofe global poderiam dizimar ainda mais a humanidade. Isso aponta às visões do profeta Isaías. Quando o dilúvio do açoite passar, então sereis por ele pisados. Será um tempo de juízos terríveis, será uma época de horror. Esse tempo de juízo e guerra previsto no livro do Apocalipse é a era de 7 anos de horrores conhecida como a tribulação. O Apocalipse diz que segue o surgimento de um carismático líder mundial, conhecido como a Besta. Um homem maligno e enganoso que outros profetas o identificam como Anticristo. Acho que o arrebatamento prepara o aparecimento do Anticristo de um jeito dramático e assim ele se transforma em algo útil. É por causa do caos que se segue. As pessoas estarão tão aterrorizadas que buscarão em alguém que os salve deste horror. O Anticristo é o que muitos estudiosos o identificam como o primeiro dos 4 cavaleiros do Apocalipse. E cavalga como um conquistador em direção da conquista. Falamos do maior vilão de todos os tempos. Apesar de ser tão atrativo, persuasivo e articulado, que as pessoas acreditarão que é Deus. É um líder político, um comandante militar, um líder diplomático e uma pessoa violenta e malvada. Os intérpretes da profecia dizem que o Anticristo soltará uma crueldade inimaginável sobre a humanidade e levará o mundo à destruição. O Anticristo provavelmente está aqui. E talvez nem ele saiba que é o Anticristo.
Que Él es el anticristo. Muitos acreditam que nos aproximamos ao início desta profecia do fim dos dias, com as catástrofes globais que parecem cobrar um preço cada vez maior em vidas humanas. O Apocalipse também fala de grandes desastres naturais durante a tribulação. E houve vozes e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu. De granizo cayeron sobre los hombres desde el cielo. Tudo parece maior e mais dramático do que antes. Os desastres naturais parecem ser mais intensos. Equipes de cientistas das mais sofisticadas, com a melhor cobertura de notícias, têm criado para muitos a impressão que estão acontecendo mais terremotos do que nunca. Recentemente, em 2009, catastróficos terremotos submarinos provocaram tsunamis e deslizamentos de terra que mataram mais de 1.000 pessoas na Indonésia e Samoa.